Olá, o programa Análise Direta de hoje vai falar de relacionamento abusivo e de uma terapia que pode ser usada para contornar os traumas, os transtornos causados por esse tipo de relacionamento. A gente vai entrar em detalhes mais adiante, mas para adiantar, relacionamento abusivo envolve uma pessoa tentando manipular a outra, pode chegar a uma agressão e a um ciclo em que a pessoa diz que nunca mais isso vai acontecer e acaba se repetindo. A gente vai entrar em detalhes, vamos falar com a psicóloga e presidente da Associação Brasileira de EMDR, que é justamente a terapia que a gente vai tratar, a Ana Lúcia Castelo. Seja bem-vinda, obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui no programa e é um prazer também poder estar divulgando a terapia de EMDR, que hoje é uma terapia bastante utilizada em todo o mundo, né, e ajuda muito pessoas que passam por situações traumáticas. Começando pela sigla, o que significa o EMDR? É uma sigla em inglês que, traduzindo, ela é a dessensibilização e reprocessamento através dos movimentos oculares. Só que não é só com o movimento dos olhos hoje, né, que essa terapia hoje a gente faz a estimulação bilateral, tátil, a visual e a auditiva também, durante a fase de reprocessamento da terapia. O que você está estimulando? Os dois hemisférios cerebrais. Normalmente a gente, quando sofre um trauma, quando a gente está passando por uma situação mais difícil, a gente ativa muito o hemisfério direito, que é aquele onde estão os centros cerebrais mais emocionais, né? Então, a estimulação bilateral, ela serve para estimular o hemisfério esquerdo e fazer o processamento dessas experiências, né? E um relacionamento abusivo? Exatamente um relacionamento abusivo. Vamos diferenciar de um relacionamento que pode ter um problema de casal, por exemplo. Tá. Onde que em que situação vira um relacionamento abusivo? Na realidade, o relacionamento abusivo, a gente não só olha para o relacionamento de casal. Existem relacionamentos abusivos de mãe e filho, pai e filho, amigos. Então, se a gente fala do casal, são aquele relacionamento onde as pessoas que estão passando por essa situação, elas perdem um pouco a identidade, né? O outro, de uma certa forma, enfraquece a pessoa, fazendo com que a pessoa acredite que faz coisas muito erradas, fazendo se sentir culpada. Então, essas situações fazem com que a pessoa se fragilize, né? Normalmente, eu sempre vejo na minha prática clínica, que é uma prática bastante intensa, que os abusadores psicológicos, tanto homens quanto mulheres, eles são pessoas que têm traumas associados e têm também uma fragilidade muito grande de insegurança, né? E faz esse tipo de relacionamento com o outro com o objetivo de se fortalecer e se sentir melhor do que o outro, né? Normalmente são pessoas egocêntricas, narcisistas, né? Que são características bastante difíceis de lidar no dia a dia, né? Então pode chegar a uma agressão física, mas pelo menos a agressão psicológica está sempre presente no relacionamento abusivo. Isso. A agressão psicológica, o abuso psicológico que a gente chama, ele é muito característico do relacionamento abusivo. Por quê? Porque as pessoas vão tentando moldar o comportamento do outro, né, para que o outro faça aquilo que ela gostaria que fosse feito, né? Então, existem pessoas muito ciumentas, que, por exemplo, um homem ciumento que não gosta que a esposa saia com roupas muito decotadas, muitas vezes pode fazê-la passar por situações incômodas num evento social por conta disso. Eu já tive um exemplo disso no consultório, né? Que o marido rasgou o vestido da esposa no relacionamento dentro de um contexto social de casamento, porque disse que ela estava querendo se mostrar para os outros homens. A insegurança dele fala mais alto, aliado à bebida do momento, a pessoa é capaz de fazer uma coisa desse tipo, né? Agora, na terapia EMDR, a terapia ela é voltada para quem está passando por esse relacionamento abusivo, está num momento complicado, ou para quem saiu de um relacionamento e agora vive as sequelas, o trauma? Dentro desse assunto, a gente teria aí 3 vertentes.
A primeira, da pessoa que está dentro da relação e não consegue sair. No contexto terapêutico, nós podemos ajudá-la a ter um impulso, um movimento de saída dessa relação. A gente tem um segundo momento de alguém que já saiu dessa relação e está, de uma certa forma, buscando ficar bem e ter outros relacionamentos, certo? E a gente tem um terceiro caso, que é um caso mais difícil da gente receber no consultório, que é o próprio abusador, que ele, quando se dá conta de que ele está dentro de um contexto que é muito ruim, não consegue se relacionar com ninguém, alguém diz para ele, olha, vê se não é você que está fazendo coisa errada, procura uma ajuda. Né? Eu já tive 2 casos assim, no consultório, do próprio abusador psicológico procurar ajuda, e que foi muito bom. Esse rapaz, ele tinha uma história transgeracional, né, de repetição de violência psicológica, e ele nunca se deu conta. Né? Ele tinha vivido uma situação de abuso psicológico do pai com a mãe, e ele aprendeu, o cérebro dele formatou aquilo como se fosse o comportamento mais correto. Da mesma forma que a vítima vai reprocessar isso, né, vai dar um outro significado para isso, o abusador também. Pode fazer. Torno a dizer que é muito mais difícil o abusador psicológico procurar ajuda, mas eu já tive alguns casos. E você falou que a pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo busca essa terapia, mas normalmente ela tem noção de que é um relacionamento abusivo ou ela vai buscar ajuda porque alguma coisa está dando errado ou porque ela está fazendo alguma coisa errada? Hoje nós temos um contexto muito positivo, eu acho, né? A mídia social, as pessoas leem muitas coisas que estão sendo publicadas, né? Eu tenho uma grande amiga, a psicóloga Silvia Malamudi, que ela escreveu um livro sobre os sequestradores de almas, onde ela fala dos relacionamentos abusivos. E esse livro a gente tem procurado divulgar para que as pessoas leiam e consigam entender o que é um relacionamento abusivo. Por conta disso, a gente tem recebido mais pessoas nos consultórios procurando ajuda, né? E a Silvia já deu entrevista aqui pra gente. É verdade, a Silvia é uma grande estudiosa nessa área. E quem sai de um relacionamento abusivo depois de perceber o problema, enfim, mas como que a pessoa fica depois do fim do relacionamento, contrariando talvez aquela noção de que o problema foi resolvido? Uhum. Na realidade, o que acontece com o trabalho com o MDR? Nós temos um protocolo de 8 fases, mas a gente, antes de usá-lo, a gente faz um plano de tratamento, onde a gente investiga as experiências traumáticas que a pessoa utilizou diante daquela queixa que ela traz, tá? Então, a pessoa que traz uma queixa de relacionamento abusivo, a gente vai rastrear todas as situações traumáticas que ela passou e a gente vai reprocessando uma a uma. Que as situações traumáticas que ela passou de relacionamento abusivo não precisam ser necessariamente dentro do âmbito conjugal, por exemplo. Ela pode ter tido um relacionamento abusivo com a mãe ou com o pai, né? E ela o cérebro dela já foi vivendo aquilo e vai trazendo traumas desde lá. Então a gente tem que reprocessar o evento-chave mais antigo para depois a gente chegar no mais atual. E fazendo essa limpeza que a gente chama, a gente consegue fazer com que esse processamento adaptativo de informação do cérebro consiga ter um funcionamento melhor. Então, a origem pode estar lá no passado. Pode estar lá no passado. É comum isso se repetir, de pai para filho, de mãe para filha, e também a pessoa sair de um relacionamento, cair em outro, voltar para outro relacionamento abusivo? Com certeza. Eu participo de vários congressos internacionais e agora em Estrasburgo, na França, eu assisti um trabalho de uma psicóloga que ela pesquisou a transgeracionalidade nos abusos psicológicos, né? Então, o trauma transgeracional ele também tem sido muito estudado, né? E isso traz para a gente uma ideia de que as pessoas, quando vivem situações traumáticas junto das famílias de origem, elas podem ter uma tendência a repeti-las. Aproveitando que você falou de congressos no exterior, fora do Brasil, o MDR ele já é mais
divulgado. Mais usado nas terapias? O MDR, ele nasceu em 1987, né, pela psicóloga Francine Shapiro, ela é americana. Ela é uma terapeuta cognitivo comportamental e ela descobriu o MDR em função de um problema pessoal que ela teve. E ela iniciou o trabalho dela principalmente pesquisando os veteranos de guerra, que eram pessoas que tinham um contexto traumático muito grande, né, as experiências traumáticas muito grandes, e hoje já se tem várias pesquisas com veteranos de guerra. Hoje a Academia Americana de Psiquiatria, a Organização Mundial de Saúde, vê o MDR como uma terapia classe A para o tratamento de traumas e estresse pós-traumático. Então a gente está falando aqui o assunto, claro, o relacionamento abusivo, mas também o MDR pode ser usado em traumas. Em traumas e estresse pós-traumático. E outras comorbidades, como a gente chama. Transtornos obsessivos compulsivos, transtornos bipolares, depressão, né, ansiedade exacerbada que a pessoa tem. O que a gente faz nessas terapias? A gente principalmente tenta fazer uma regulação das emoções e trabalhar os eventos traumáticos que a pessoa viveu. Agora, na sigla do MDR, o D é a dessensibilização. Dessensibilização. No início, a Francine Shapiro trabalha o MDR com EMD, né? Então, era o movimento, dessensibilização dos movimentos oculares, né? A dessensibilização, ela promove uma mudança de estado. Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu um assalto relâmpago com algum tipo de trauma maior que ela tenha tido, e a pessoa resgata no cérebro, o cérebro não consegue processar aquela experiência, ele desloca desse processamento de informação. E aquela experiência, ela fica ali como se estivesse congelada. E é isso que traz a pessoa reviver essas experiências quando ela se depara com situações parecidas. Por exemplo, está na rua, fica muito vigilante em relação à rua para ninguém assaltar novamente. Ela ativa esses pilares de memória. Na dessensibilização, a gente só consegue mudar o estado, principalmente o estado corporal. Para reprocessar o trauma, a gente tem que fazer o trabalho de reprocessamento, que a gente chama, que ele é feito na fase 4 do protocolo de 8 fases do MDR. 8 fases que pode ser considerado um tratamento, uma terapia rápida? A terapia de MDR, ela tem hoje um nome que se chama de terapia de velocidade rápida, né? Por quê? Porque um caso de fobia que eu tratava a criança no passado em 1 ano e meio, 2 anos, hoje, muitas vezes, em 4, 5 meses, eu dou alta à criança. Então, isso é realmente uma velocidade rápida, né? E em ajuda humanitária, psicológica, eu faço parte do grupo de ajuda humanitária e psicológica nas catástrofes que a gente vai trabalhar com as pessoas, a gente vê que com as sessões de MDR que a gente faz, as pessoas em, às vezes, 2, 3 sessões já se sentem muito melhor. Então, isso, para nós, é uma coisa espetacular, né? Eu digo que a minha vida profissional ela é uma antes do MDR, que eu tenho outras formações, e depois do MDR, que eu consigo, com certeza, ajudar as pessoas a reprocessarem os seus traumas. Eu dei uma entrevista semana passada e o rapaz me perguntou, o repórter, se trauma tem cura. Com certeza tem. Algumas linhas terapêuticas dizem que não conhecem o MDR ainda. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho falando de relacionamento abusivo e também do MDR. Você pode nos mandar uma mensagem pelo Facebook, Programa Análise Direta, na página do Hit Notícias no YouTube ou então no WhatsApp 11 99 224 7760. A gente volta já. O
programa Análise Direta está de volta. A gente está falando de relacionamento abusivo e de uma terapia que pode ser usada para lidar com os traumas causados pelos relacionamentos abusivos, que é o EMDR. Na tradução, seria dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. E a psicóloga Ana Lúcia Castelo está tirando essas dúvidas. Começou, como você já disse no primeiro bloco, com os movimentos oculares, mas se descobriu que são estimulações dos dois lados do cérebro. Que ativem os dois lados do cérebro. Como funciona na terapia? Na realidade, quando uma pessoa sofre um trauma, né, ela ativa áreas do hemisfério direito do cérebro muito mais. E essas áreas, as memórias, elas que deveriam ser resgatadas por um processamento adaptativo de informação, elas ficam deslocadas, né? Na hora que a gente faz a estimulação bilateral, a gente ativa áreas do hemisfério esquerdo, né, que tem a função de poder fazer esse reprocessamento daquela memória. Então, a pessoa começa a ter atitudes, começa a ter comportamentos sem aquela força que o trauma trazia anteriormente, que impactava, que fazia a pessoa não fazer determinadas situações, né? Casos mais graves de abuso, de estupro, de assalto, as pessoas às vezes ficam tão impactadas que não conseguem desenvolver as suas atividades de vida diária. E na terapia, na prática mesmo, como que funciona essa Nós temos ativação? várias formas de trabalhar. A gente pode fazer estimulação visual com as mãos, né? Estimulando os olhos. A gente tem um aparelho tátil, que hoje nós temos um aparelho nacional, que é fabricado pela Psi Equipamentos, que é um aparelho muito bom. E a gente tem também os áudios. Os áudios a gente pode fazer estimulação bilateral auditiva, onde também a gente consegue fazer o reprocessamento dessas experiências. Só que a estimulação bilateral ela é utilizada em determinadas fases do protocolo. Só para que vocês entendam, o MDR tem um protocolo. É uma terapia um pouco diferente porque a gente sai daquela coisa da terapia verbal, não é uma terapia de fala, é uma terapia de reprocessamento e a gente pode trabalhar com essas 8 fases. Na primeira fase é a história clínica, onde a gente levanta todos os dados da queixa que o paciente traz. A segunda é a fase de preparação, onde a gente prepara o paciente para instalar os recursos. A terceira fase, a gente monta o protocolo como a gente vai desensibilizar. A quarta, a gente faz o reprocessamento. Na quinta, a gente ativa crenças positivas. Na sexta, a gente faz a ativação da sensação corporal, tem o fechamento e reavaliação. Então, é um protocolo completo. Normalmente, os terapeutas de MDR fazem esse trabalho registrando toda a terapia, né? Eu vou citar uma coisa que é bem interessante da terapia de MDR. Como é uma terapia de reprocessamento e não é uma terapia de fala, você pode fazer a terapia sem falar. Já tive casos no consultório de uma pessoa que tinha vergonha de falar sobre o problema que ela trazia e ela perguntou, eu soube que essa terapia eu posso não falar, tudo bem? Olha, tudo bem. Então ele me trouxe o incômodo que ele tinha corporal, ele formatou para ele aquela situação pior no cérebro dele e a gente foi dessensibilizando aquilo. Fizemos 6 sessões. Ou seja, para quem não procura o tratamento porque não queria expor, não queria relembrar tudo, no MDR dá para fazer isso. Isso, e ele se deu alta. Ele disse para mim assim, olha, doutor, eu já estou de alta. Por quê? Porque tudo aquilo que me trouxe aqui já foi resolvido. E posteriormente ele voltou para a terapia por outras situações e ele me contou o que tinha acontecido lá atrás. Era uma situação sexual muito grave que ele tinha e que ele tinha vergonha de falar até com homens. Então, depois da terapia, ele teve coragem de procurar um médico, ele teve coragem de enfrentar aquela situação. Foi muito positivo. São 8 etapas. São 8 fases, né, 8 que a gente fases. chama. O Começo, protocolo. meio e fim. Isso. Por que não pode se parar na metade, dependendo na do realidade, caso, quinta, assim, sexta? Eu não consigo, às vezes, dependendo de como a pessoa traz a queixa, fazer a terapia em uma só sessão. Então, o que a gente faz são sessões incompletas,
onde a gente fecha a sessão com alguns recursos que a gente tem e na sessão seguinte a gente complementa. Normalmente, como que o paciente chega e como que ele sai? Infinitamente melhor ele sai. Normalmente ele não chega bem e quando ele sai infinitamente melhor, depois da sessão de MDR. Você atende casais? Eu atendo criança, adolescente, casal e família. Casal faz a MDR junta ou não? Casal não tem faz como? MDR juntos e o terapeuta de casal que faz MDR, ele se beneficia muito, porque o MDR é uma abordagem terapêutica, que ela pode ser utilizada com outros tipos de terapia. Então, a gente pode fazer o trabalho com o casal juntos, reprocessando os traumas que eles tiveram no casamento ou traumas individuais, um participando da terapia do outro, né? Juntos. No trauma que é tratado nessa terapia, vários outros tipos de trauma, a pessoa faz associações de uma violência com um cheiro, com um som, com uma música, o cérebro associa essas coisas e aí a qualquer momento que ela tem contato com isso que está relacionado ao trauma, desencadeia uma reação grave. É aí que essa dessensibilização entra. Isso. Na realidade, o nosso cérebro ele tem redes associativas. Então, vamos supor que isso aqui são essas redes, né? Eu começo a mexer nessa rede, o que é que acontece? As outras são ativadas. E isso é uma coisa muito positiva, porque muitas vezes a gente reprocessa um evento, só que ele está ancorado em outros eventos. E aí a gente vai reprocessando até que a gente faça essa limpeza que a gente faz nas redes de memória. E ainda falando dessa dessensibilização, uma vítima de relacionamento abusivo, ela costuma fazer que tipo de associações? Pode associar um problema no casamento com a roupa que vestia, com o fato de trabalhar fora de casa? Com certeza. Os relacionamentos abusivos, eles existem em todas as esferas. Na esfera profissional, na esfera familiar, na esfera conjugal, né? E as pessoas que vivem um relacionamento abusivo normalmente fazem associações, né? De dizer assim, nossa, você está igualzinho ao seu pai, você está igualzinho ao seu chefe, né? Faz mesmo. Por quê? Porque você identifica o comportamento do outro em situações que você já viveu. E na terapia de MDR, essas associações elas aparecem muito. Porque quando eu faço a estimulação nos dois hemisférios, é como se fosse uma caixinha de Pandora, vai abrindo os arquivos, né? E esses arquivos abrindo, você vai lembrando de coisas que não estão latentes na memória no momento que você está vivendo. Está no seu subconsciente. Isso, exatamente. Né? Outro dia uma criança falou para mim assim, nossa, tia Ana Lúcia, esse aparelhinho faz a gente lembrar cada coisa. E é verdade, né? A gente fica até surpreso quando a memória vem que não tem nada a ver com aquilo, né, que eu estou trabalhando. Mas uma vítima de relacionamento abusivo, ela pode carregar, depois do fim do relacionamento, uma culpa muito grande por gestos, por atos, por coisas que ela falou? Pode, e a terapia vai auxiliá-la a reprocessar isso. Ela começar a enxergar essas situações de uma forma diferente. Muitas vezes a pessoa que sai do relacionamento, ela sai muito machucada. Então ela precisa ir fazendo o contorno daquelas situações de vida que foram mais traumáticas para ela, entendeu? O relacionamento abusivo gera crenças negativas sobre a própria pessoa. E quando a pessoa não tem coragem de sair dele, ela pode desenvolver muitos tipos de comorbidades, como síndrome de pânico, como depressão, chegando até o suicídio. Já tive um caso no consultório, uma pessoa que suicidou-se. E a pessoa que não procura nenhum tipo de tratamento, pode haver essa crença de que a pessoa consegue resolver isso sozinha? Terminou um relacionamento abusivo, muitas ela vai pessoas, principalmente aquelas que são incrédulas no processo terapêutico, que eu digo são aquelas pessoas que às vezes não têm o conhecimento do que é a terapia, né? Muitas pessoas acham que pode resolver aquilo sozinho, né? Mas pela experiência prática que eu tenho trabalhando e ajudando pessoas que estão dentro desses relacionamentos, eu acho muito difícil a pessoa fazer o processamento dessas experiências sozinha.
precisa de uma ajuda terapêutica. E essa ressignificação, né, que ela vai dar para algum trauma não se confunde com apagar o trauma da memória. De jeito nenhum. De jeito página. nenhum. Na realidade, o que a gente faz na terapia DMDR é reprocessar o trauma, e depois que esse trauma é reprocessado, é como se a pessoa inserisse de volta ao processamento adaptativo de informação essa experiência, só que ela volta com uma carga emocional muito menor. A pessoa vai lembrar que passou por aquela situação, mas ela não vem com aquela carga tão forte emocional que vinha quando a pessoa pensava antes, e nem com os pilares de memória ativos. Você sabe o que é isso? O que significa? Os pilares de memória ativo é assim: eu fui assaltada, então toda vez que eu saio à rua eu fico hipervigilante, fico ouvindo coisas, eu fico sentindo coisas que me alertam em relação ao assalto. Depois que é reprocessado, a gente já não sente mais isso. Você toma cuidados, mas você não fica tão hipervigilante, entendeu? Fica tudo arquivado na memória, mas não com aquelas associações que existiam antes da terapia. Associações meio neuróticas, né? Eu tenho o caso de pessoas que tinham fobia de avião, tem um caso específico de uma moça que sofreu Ela vinha num avião em Miami, o avião precisou fazer um pouso forçado na Costa Rica e ela diz que foi uma coisa hollywoodiana, desceram por aquelas boias, etc. E essa moça, ela tinha sonho recorrente daquela situação, que depois da terapia, esses sonhos foram extintos, ela não tinha mais, né? Mas ela ficou alguns anos sem andar de avião, né? Sem viajar de avião. Uma pessoa que sai de um relacionamento abusivo, ela tem um tempo de reação, um tempo para absorver tudo aquilo até procurar ajuda? Depende. Muitas pessoas saem do relacionamento abusivo na terapia, porque foram orientadas por alguém. Como eu falei no início, hoje as mídias sociais ajudam muito, porque as pessoas leem, as pessoas ouvem coisas que podem ajudá-la a pensar: nossa, estou num relacionamento abusivo, né? E aí procuram ajuda. E aí com essa terapia, com o MDR, o paciente ele também consegue identificar outros possíveis abusadores para a história não se repetir? Com certeza. Como se a pessoa estivesse sendo vacinada, né? Para identificar, porque um grande perigo de alguém que sai de um relacionamento abusivo e não procura uma ajuda é entrar em outro. Principalmente se a pessoa estiver dentro de um contexto transgeracional. Pessoas que vivem com alcoolistas, com usuários de drogas, sofrem um relacionamento abusivo dentro de casa. E eu já vi vários casos de mulheres que saíram da relação abusiva com o pai e procuraram um marido alcoólatra, por exemplo. Agora, tem um outro extremo, que seria a pessoa que sai de uma relação abusiva e não quer mais relacionamento nenhum. E Com isso certeza. prejudica de alguma forma também ela interpretar todo relacionamento como abusivo, como problemático? Com certeza. E é aquilo que eu falei antes, a crença negativa, ela se instala. Eu não sou capaz de ser feliz, eu não sou capaz de amar ninguém. Então, essas crenças negativas se tornam crenças limitantes. E a pessoa acha que não vai conseguir ter novos relacionamentos. A gente vai fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta nessa conversa sobre a terapia MDR e também os relacionamentos abusivos. A gente volta já. O programa Análise Direta está de volta para o último bloco dessa conversa sobre relacionamento abusivo e sobre uma das terapias que pode ser usada para superar traumas no relacionamento abusivo, que é o MDR, dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. Eu converso com a psicóloga e presidente da Associação Brasileira de MDR, Ana Lúcia Castelo. O Brasil registrou no ano passado 220 mil casos de violência doméstica, tá? Enquadrados na Lei Maria da Penha, isso a gente está falando só dos casos registrados. O MDR, a terapia, ela é diferente? Ela tem algum ponto a mais quando trata de um caso de agressão física mesmo, além da parte psicológica, do assédio psicológico?
Com certeza, né? As pessoas que passam por violência física, elas ficam muito traumatizadas, né? Dependendo da violência física. A gente lida hoje em programas sociais, que a gente trabalha com crianças e com mulheres e homens que vivem em situação de vulnerabilidade social, e essas pessoas têm se beneficiado muito do MDR, né? E de, assim, fazer uma reformulação da maneira de viver, né? As pessoas não gostam de viver de uma maneira violenta, as pessoas não gostam de viver sofrendo. Então, isso na terapia a gente consegue trabalhar, né? Você até citou que já participa com frequência de palestras, de eventos e congressos internacionais, e a gente até falou do MDR fora do Brasil, mas sempre aparece uma nova forma de aplicar essa terapia, novos estudos? Com certeza. Estou indo semana que vem para Atlanta, para a Indria Conference, que é lá nos Estados Unidos, que eu acho que é um dos maiores eventos do MDR no mundo, né? Reúne de 2.000 a 3.000 psicólogos e psiquiatras e médicos, né? E normalmente é realmente um momento onde a gente encontra muitas pesquisas novas, né? No mundo inteiro tem sido feito pesquisas. Aqui no Brasil nós estamos começando as pesquisas com MDR. E esse ano eu já fui na de Estrasburgo, que é a MDR Europa, e a gente viu uma coisa bastante interessante, o quanto os MDRistas estão trabalhando em trabalhos de ajuda humanitária. Lá eu tive a oportunidade de ver muitos trabalhos que estão sendo feitos com os refugiados, né, da Síria e de outros países, e trabalhos muito bonitos, para que as pessoas que ficaram traumatizadas por aqueles eventos pudessem ter uma continuidade na vida delas de uma maneira diferente. E os traumas envolvem guerra, perseguição, cenas que eles presenciaram, e aí como ressignificar? Violência também. Como ressignificar? Tem uma coisa em ajuda humanitária que para nós que trabalhamos com isso é muito difícil. Quando a gente chega inicialmente para fazer uma intervenção, as pessoas estão muito sedentas de resolução dos problemas. Por exemplo, aqui em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, quando teve aquela catástrofe, que os morros desabaram e tal, as pessoas tinham aquela urgência de onde eu vou morar, onde vou. Normalmente, as intervenções elas são no momento posterior a esse, onde a gente vai tratar os traumas psicológicos, né? Então, as pessoas têm uma urgência muito grande em se sentirem melhor, sabe? Porque as pessoas que estão nessas situações, esses refugiados, conforme as pessoas que apresentaram esses trabalhos, eles tinham muitas crenças negativas sobre a vida deles. Eu já vi essa associação, essa reclamação, talvez, né? A pessoa acabou de perder um ente querido, passou por uma catástrofe, tem um psicólogo querendo falar de trauma, mas não, essa intervenção, vamos dizer assim, rápida, ela é fundamental também. Muito. Quando a gente vai, a gente inclusive explica para as pessoas. A gente está aqui com o objetivo de você se sentir melhor. O protocolo vai te ajudar a você sair desse movimento caótico interno que você está e começar a encontrar alguma diretriz para a sua vida, né? Emocional. Né? Porque as pessoas sofrem muito, viu, Renato? Muito. Aqui no Brasil, você já atuou em que outras crises humanitárias? Em várias. Eu faço parte do programa de ajuda humanitária psicológica, que ele é coordenado pela doutora Ana Maria Zampieri, que é uma estudiosa nessa área. Ela fez um pós-doutorado lá na Argentina. E esse programa ele é também apoiado pelo Rotary. E a gente foi para Nova Friburgo, onde teve aquela catástrofe, a gente foi em Rio do Sul, no Rio de Janeiro, em Guaraciaba, onde teve aquele tornado, em Blumenau, onde teve as enchentes. O grupo foi para Santa Maria, onde teve o incêndio. Então, é um grupo muito atuante e faz um trabalho maravilhoso, com a coordenação da doutora Ana Maria Zampieri. Eu achei interessante que você falou quem aplica o MDR, MDRista. MDRista. Quem são os MDRistas? Psicólogos? São psicólogos que têm a formação em MDR, que é uma formação que é proporcionada pelo MDR Institute, que é dos Estados Unidos. A gente recebe o certificado de lá.
Nós temos aqui a Associação Brasileira de MDR que valida esse certificado e a Associação MDR Iberoamérica que também valida esse certificado. Então, quem pode fazer o MDR? Psicólogos e médicos que trabalham com terapia. E a Associação Brasileira de MDR, quais são as atuações, como é a atribuição A da Associação Brasileira de MDR está fazendo 10 anos esse ano, fazendo aniversário. Ainda é muito nova, mas é uma associação onde nós estamos promovendo uma série de mudanças, inclusive estamos fazendo um contato direto para ter uma aproximação com os conselhos regionais de psicologia, com o Conselho Federal de Psicologia, né? A associação tem a função de estar ajudando os MDRistas, né, que são associados, a desenvolverem seus trabalhos melhor. A gente promove alguns eventos, como vai ser o caso agora da comemoração dos 10 anos de associação. Nós estamos trazendo o professor John Hartung, que é um americano que vem para falar sobre protocolo de dor com MDR. Ele está vindo e vai assim agraciar o nosso evento. E a associação tem várias vertentes. Uma delas que está começando a ser ativada agora é essa de ajuda humanitária. Nós temos um programa de rede solidária que ainda não está ativo, mas que nós agora no final do ano pretendemos ativar. Voltando a falar do relacionamento abusivo, mas com algumas orientações importantes para quem está nos assistindo, para os internautas. Para quem conhece pessoas que estão passando por situações de relacionamento abusivo, qual é a melhor forma de abordar essa pessoa, mencionar esse problema? Para quem está passando, é assim, quando você tem um amigo ou uma amiga que você percebe que está passando por um relacionamento desse, é importante você evidenciar alguns comportamentos da pessoa. Normalmente as pessoas que estão dentro dessa relação, elas começam a se sentir mais fragilizadas, mais fracas, elas começam a não ter opiniões próprias, elas assim perdem o interesse por coisas suas em detrimento do outro. Então, se você observa isso, é importante dar um alerta. Dizer, olha, será que não está na hora de você rever o teu relacionamento? Procura uma ajuda, né? Porque a ajuda, ela é muito importante. Porque nós que trabalhamos com o ser humano, a gente sabe as coisas que danificam o cérebro. Eu costumo dizer para os meus pacientes crianças, não podemos deixar o nosso cérebro sofrer. Porque um cérebro que sofre, ele fica doente. E as crianças falam, nossa, a verdade é, se eu tenho uma raiva, se eu tenho uma ira, alguma coisa muito ruim dentro de mim, o meu cérebro está sofrendo com isso. Então, você imagine uma pessoa que vive um relacionamento abusivo, que todo dia está passando por isso, né? E é interessante porque você já falou que relacionamento abusivo não se limita ao relacionamento amoroso, o casal pode se relacionar à família, por exemplo. Uhum. Quais são os sinais de que uma pessoa que você conhece está ali vivenciando, passando por um problema de relacionamento abusivo com o pai, com o irmão, com o filho? Eu sou uma pessoa que sou especialista no papel parental. O que quer dizer isso? Eu estudei 10 anos o papel de pai e mãe. 10 anos. Fiquei estudando, fiz um mestrado e um doutorado nessa área. Uma das coisas que eu aprendi nesse tempo de vivência é que os pais não aprendem a ser pais e mães. Ou eles repetem o que viveram na família de origem, ou eles vão tirando alguns comportamentos que eles acham que pode ser certo. Então, assim, os pais erram e não têm culpa de errar. Eu gosto sempre de dizer isso, porque aí eles não ficam com raiva de mim. Tá? Mas isso é verdade, os pais erram e não têm culpa de errar. Então, no relacionamento abusivo, muitas vezes, mãe e pai acham que estão fazendo o melhor para o filho e não estão. E muitas vezes superprotegendo. A gente pode ver um relacionamento abusivo em cima de superproteção. Então, é muito importante a pessoa que está próximo apontar isso. Eu aponto para os meus amigos que eu percebo que estão sendo abusivos com os filhos. Eu digo, olha, veja bem, se fizesse de uma outra forma, não seria melhor? Para quem está vendo uma coisa muito séria, é importante encaminhar para um profissional. Relacionamento abusivo entre amigos existe também? Existe. Normalmente como? Existe. Existe aquele amigo que se beneficia das coisas do outro para se autopromover.
Existe aquele amigo que detona você para ser melhor do que você. Sabe aquele amigo, entre aspas, falso? Eu vejo muito isso no consultório. Né? Me preocupa muito o comportamento dos jovens hoje nesse sentido. Sabe, hoje os jovens estão querendo ser mais do que são num tempo muito curto. Né? Não querem começar de baixo, querem começar de cima. Então, o que é que isso quer dizer? Eles saem atropelando quem aparece na frente. Isso é um relacionamento abusivo. No ambiente do trabalho, o que vai além de um problema corporativo, um problema ali de chefe, de hierarquia, e já começa a virar um relacionamento abusivo. Um amigo que passa por cima do outro, que delata o outro em relação a alguma coisa errada que o outro fez, ao invés de ir lá e dizer, olha, vê isso aqui e tal. Ele é um amigo abusivo. Né? Relações abusivas, elas existem em todas as esferas. E eu vou dizer uma coisa para você, é muito triste vivê-las, porque as pessoas sofrem muito. A vítima de relacionamento abusivo, você falou de geração para geração, isso pode se repetir, mas ela pode ser vítima ao mesmo tempo de tudo, com o amigo, com o marido, com o chefe? Somente se ela tiver uma fragilidade de ego, como a gente chama, ser uma pessoa mais frágil em relação à estrutura de personalidade, ela às vezes faz coisas para agradar o outro, às vezes ela faz coisas para se sentir amada, para se sentir querida. E aí quem está do outro lado pode se aproveitar. Né? O cordeiro na boca do lobo. Né? Nessa fragilidade de ego, existe um momento até que o comportamento pode se comparar ao comportamento de uma criança? O adulto se comporta como? Muito. Uma das coisas que a gente percebe no nosso trabalho é que o ser humano, quando está dentro de um relacionamento desse, pode ativar muito o estado de ego criança. Como é isso? Se comportar fazendo birra, se comportar chantageando emocionalmente, isso é muito comum. Ana Lúcia, para quem quer procurar uma terapia, para quem quer outras informações a respeito da EMDR, quais são os caminhos, os sites que reúnem esse tipo de material, artigos, qual o site que você pode indicar? Eu sou Ana Lúcia Castelo, sou presidente da Associação Brasileira de EMDR, e se você precisa de ajuda, procure um terapeuta de EMDR no site da Associação Brasileira de EMDR, www.emdr.org.br. Muito obrigado pela entrevista. Já fica um convite para uma próxima conversa. Tem muita coisa para abordar a respeito dessa terapia. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas na página do HIT Notícias no YouTube. Até o próximo programa. Tchau.